Hoje no Eixo do Mal, mais à frente, vamos ter os debates e sondagens das presidenciais, vamos abrir com o Ministério Público que volta a atacar e as escolhas e companhias de Cristiano Ronaldo. Análise e comentários já a seguir com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniela Oliveira e Pedro Marques Lopes. Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta a VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Vamos com a notícia desta noite, Clara, que deu conta de... Isto é uma notícia de Diário de Notícias. Deu conta de que o Ministério Público andou a escutar António Costa durante 2 anos, não notificou o Tribunal e soube-se agora, 5 anos depois, que parte destas escutas já deviam ter sido validadas e não foram. Bom, há 2 questões. Primeiro, espero que isso se confirme, porque vou falar pela confirmação dessa notícia. A primeira é escutar um primeiro-ministro durante, já ouvi falar em 3 anos, 2 anos, parece que isto, enfim, é muito tempo. É muito tempo para escutar um primeiro-ministro que tem a seu cargo a função executiva do país e que transporta segredos de Estado. Portanto, nem vou ainda à questão da autorização das escutas. É um procedimento altamente excepcional e que só deve ser utilizado quando há suspeita de crime grave, do crime ter sido cometido. Ora, estamos a falar da Operação Influencer. Não me parece que haja essa suspeita de um crime grave. Quodera demonstrando, como se diz no direito. Portanto, terá que ser demonstrado qual é a suspeita gravíssima, para escutar um primeiro-ministro durante 2 ou 3 anos. Não sei qual foi o prazo, é muito. Segundo, as escutas têm que ser autorizadas e têm que ser validadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, tratando-se do Primeiro-Ministro. Eu já acho que só a exceção deve levar o Supremo Tribunal de Justiça a autorizar escutas a um Primeiro-Ministro. Portanto, se validar escutas por suspeitas que são de terceiras figuras, as suspeitas recaem sobre alguém que contactou o Primeiro-Ministro, mas não recaem diretamente sobre o Primeiro-Ministro. Vamos esquecer que é o António Costa, qualquer Primeiro-Ministro. Há umas escutas de 2020. As escutas não são ao Primeiro-Ministro, são porque o Primeiro-Ministro contactou com alguém que está sob suspeita. Isto não é suficiente para escutar um Primeiro-Ministro. Claro. Lamento imenso, mas não é. Porque está mais em causa a segurança do Estado português. Porque então, que estamos a eleger o quê? Um palhaço que depende do Ministério Público? Sim. E dos humores do Ministério Público? Sim. É isto do Estado de Direito em Portugal? Pedro Marques Lopes, eu sei que apetece imenso comentar-me. Eu sei. E que está na moda o comentário e a troca de comentários. Mas é uma coisa que está moderna. Muito moderna. Mas se me deixares fazer o meu ponto do ponto de vista jurídico e moral e depois soltas a tua extravagância sobre este tema, estarás à vontade. Mas deixas-me terminar. Eu gostava de ser concisa e brutal sobre isto. Não pode ser. Não pode ser. E, portanto, não podendo ser, isto é um daqueles casos que põe em causa o regular funcionamento das instituições. O Sr. Presidente da República, que é jurista, vai ter que ponderar, se possível, o mais rapidamente possível, sobre isto. E vai ter que chamar o Sr. Procurador, mesmo que isto seja a montante imputável à anterior Procuradora, que já tinha um cadastro, como sabemos, vai ter que chamar o Sr. Procurador da República para explicações sobre este comportamento. Este comportamento é absolutamente inaceitável. Ele constitui uma ilegalidade, constitui um abuso de posição dentro do Estado de Direito, constitui um atropelo do que deve ser a função executiva, portanto, atropela a separação de poderes. Acho que o Ministério Público já provou suficientemente que está em rédea larga
não há escrutínio, não há autoridade, não há pedido... As explicações não bastam. Isto não é uma coisa que se explique. Isto vai ter que ter consequências políticas, em primeiro lugar, e eu, como toda a gente sabe, critiquei sempre duramente António Costa, mas isto não é aceitável. Sendo António Costa, sendo outro qualquer, não pode ser. Nós não podemos viver sob o paradigma José Sócrates, que é achar que todos os primeiros ministros são corruptos. Porque isso então é a justiça populista, ignária e que é o contrário da justiça. Disse de minha justiça. Pedro Marcos Lopes. É rápido, isto não me surpreende. Vou fazer aqui um pequeno historial das últimas 2-3 semanas. No dia da venda do novo banco, o Ministério Público lembrou-se de fazer escutas... 3 dias antes. Ou 3 dias antes de escutas, foi fazer buscas aos compradores e a investigar o negócio. A 2 dias das entregas de declarações de intenções para a compra da TAP, o Ministério Público apareceu na TAP e nos advogados e nas empresas... Mas não constitui... A gravidade não é comparável à disto. Não, eu vou primeiro dizer as duas que são... Omitir o Supremo. Sim, agora, depois temos mais 3. Uma que eu já falei aqui bastas vezes, aliás, falei de quase todas bastas vezes, como a Clara teve o cuidado de dizer. Nós tivemos um feroz ataque ao Estado de Direito e ao Estado de Direito Democrático e à democracia liberal no momento em que o juiz Ivo Rosa teve 8, vou repetir, 8 inquéritos, salvo melhor opinião, por causa de um despacho que fez que o Ministério Público não gostou. Portanto, um ataque direto à independência dos juízes, gravíssimo. Depois temos um caso que é a Operação Influencer, que dura há 6 anos, que nós não sabemos de nada. Há arguidos que ainda não foram sequer escutados, 3 pelo menos. Escutados provavelmente foram. Não, escutados não, ouvidos, escutados, ou melhor, ouvidos. Escutados devem ter sido. Escutados, meu Deus. O que é terrível é que nós achamos que isto tudo é normal. Ora bem, é exatamente. Isso é que é terrível. Claro, é que isto já passa por ser normal escutar o Primeiro-Ministro 3 anos. É exatamente isso que eu vou. Uma das razões que demoram tanto tempo a ouvi-los é exatamente porque já os escutaram, mas já viram tudo o que ouviram. Mas, Daniel, tu percebes que o Primeiro-Ministro pode ser alvo de chantagem a partir disto. Percebo, já lá vou. Tu podes ter a condução dos destinos da nação nas mãos de um procurador do Ministério Público. Sabes porquê é que eu falei de Ivo Rosa e falo agora do Primeiro-Ministro? Exatamente pela mesma razão. É porque quando é a situação de Ivo Rosa, está a haver um atentado claro à separação dos poderes, porque se está a tentar pôr em causa o Poder Judicial. E em relação a António Costa, aquilo que soubemos hoje, salvo qualquer impedimento, salvo melhor opinião, o que acontece foi que fizeram escutas sem dar cavaco ao Supremo Tribunal de Justiça, as escutas ficaram lá 5 anos a marinar e agora resolveram fazer um despacho. Há escutas de 2020. E como disse a Clara, e diz qualquer pessoa minimamente informada, estamos a falar de segredos de Estado, estamos a falar de conversa. É inacreditável. Mas isto é mais do mesmo. O Ministério Público manda e desmanda, demite primeiros ministros, demite governos, tem suspeitos durante anos a fio, não respeita nada nem ninguém, faz as condenações na praça pública com os amigos de certos pasquins por todo o lado. E sabes o que é grave nisto? O que é de facto grave? Esta conduta é de uma gravidade incrível e já o disse muitas vezes, obviamente, em muitas situações, o regular e funcionamento das instituições não é de agora, é de há muito tempo. A cobardia dos nossos políticos é notável. Primeiro-Ministro assobia para o lado. Presidente da República assobia para o lado. Fala e tal, de vez em quando, a Justiça... O Primeiro-Ministro vai continuar a assobiar para o lado sempre? Não. O Primeiro-Ministro... E depois a oposição. Esse é, então, o Partido Socialista. Mostra uma cobardia há tantos anos, porque, se isto não é um tema para que a oposição fale, que tema é que há? Muito bem. Que tema é que há? Se o Presidente da República, isto não é tema para o Presidente da República, falar à nação sobre isto, bastam estes 2 casos do Ivo Rosa, 3 da influencer e do Primeiro-Ministro agora. Qual é o tema que é preciso falar? Daniel. Cobardes, pá. Deixa eu perceber.
Foi um momento de indignação. Parece-me... E não é legítimo. Não, é ilegal. É legítimo. É ilegal. O Ministério Parece Público... É ilegal. Isto parece aquela piada do agora sem mãos. O Ministério Público vai subindo a parar. Agora vamos tentar sem mãos. Vai subindo a parar. Já não precisamos do Supremo Tribunal para nada. Já não. O que é que esses senhores João comandam nisto? Não. Pronto. Bem, portanto, se eu percebi o Primeiro-Ministro, mas não tem graça. Eu não vou rir. Não, deixa-me lá começar. Isto é Kafka. Se o Primeiro-Ministro, portanto, isto do que eu percebi, o Primeiro-Ministro foi em exercício, e quando estava em exercício, foi escutado. As escutas ficaram 5 anos escondidas. É esta a definição, escondidas. Mas não sabes se ficaram escondidas ou não. Não, mas quando eu digo escondidas do Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal tinha que autorizar imediatamente. Tinha que autorizar, mesmo que eles tenham a... O termo é esquecidas. Esquecidas. Muito bem. Foi esquecidas. Então, olha, tinha aqui umas escutas ao António Costa, nem me lembrava. Abre-me aí a gaveta. Isto, para que as pessoas percebam, porque isto pode não ser muito claro, A devassa e isto não serve para proteger o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República, que são os três que precisam da autorização do Supremo para serem escutados, não é para os proteger a eles. É para garantir, como aqui foi dito, a separação de poderes. O Ministério Público está-se, obviamente, nas tintas para a separação de poderes, como se viu com o que aconteceu com o Ivo Rosa, mas não pode estar o Supremo e não pode estar a Justiça. Porque aqui foi dito, não pode haver um procurador, de repente sabe coisas sobre o Primeiro-Ministro e pode usar. Não é assim que pode funcionar, porque não é o Primeiro-Ministro que fica sob chantagem, é o país. E os procuradores não têm acesso a segredos de Estado, a não ser que o Supremo os autorize a ter. Portanto, acho que isto chegaria para que o Presidente da República, com o que está em causa, que já deveria ter dito qualquer coisa sobre o Ivo Rosa, mas neste caso envolve mesmo uma separação total de poderes, não é? Do poder político e o... Não, também, no caso de Ivo Rosa, também, que é o Poder Judicial. Se não te importas, o Presidente da República também foi escutado, obviamente, porque interagiu com o Primeiro-Ministro. Não, porque eles estavam a escutar, quem eles estavam a escutar eram os outros três arguidos. O João Paulo Fernandes. E por isso apanharam escuta... Não era o Primeiro-Ministro, eram os laterais. Apanharam os escutas do Primeiro-Ministro. Não, mas a prática... Não, e tem que ter imediatamente a autorização do Supremo, não podem ficar ali com as escutas do Primeiro-Ministro. Isto, aliás, já aconteceu outras vezes. O Primeiro-Ministro ser apanhado em escutas, e isso é o Supremo que resolve. O Supremo tem que validar as escutas. Até mandando destruir as escutas. Eu acho, hoje no debate, nós vamos falar, isto foi tema, e eu acho, Não tenho tanta certeza que as escutas sejam tão cirúrgicas não sei, como tu pronto, dizes. mas o que eu estou a querer dizer, eu hoje, ao ouvir o debate dos candidatos à presidência, parece-me que começa a haver algum consenso político. Falta que esse consenso político tenha consequências. Se todos os políticos do espectro democrático agirem, podem vencer o cerco de medo. Porque, na realidade, os partidos não agem porque têm medo das consequências e não são só cobardes. É muito fácil dizer que são cobardes e depois, de repente, vês a tua vida toda destruída. Não é? Portanto, pronto. São os riscos que se corre. Está bem, mas quando se quer ter algum cuidado com o interesse público. Já houve quem os corresse e teve um lindo destino. Sim, é verdade. Não estou, evidentemente, a falar de Sócrates, até estou a falar de outros países, como, por exemplo, não é o Sócrates. Não é o Sócrates, seguramente. Não, é que isto, de facto, portanto, é preciso que o poder político rompa este cerco de medo e ponha ordem, respeitando a separação de poderes, ponha ordem na casa. Porque é evidente que o Ministério Público é um Estado dentro do Estado, hoje em dia. Sobre o segredo de Estado, imaginem o que é um destes dias aparecer um segredo de Estado na primeira página do Correio da Manhã porque apareceu uma escuta. É este o risco que nós corremos. Mas dizia eu que é um Estado dentro do Estado e como ouvi alguém, agora não me lembro quem foi, dizer o Ministério Público já não quer apenas derrubar governos, quer derrubar regimes. Muito bem. E quando derrubar governos é grave. Derrubar regimes já é connosco. Luís Pedro? Pois bem, eu fico espantado com a eficiência e com a eficácia do Ministério Público. Nada funciona no país, verdadeiramente. Mas o Ministério Público é de uma eficácia que me deixa espantado. Porque, vejamos, o Estado em si parece estar a entrar
uma decadência, uma incapacidade de se controlar. Estas coisas, estas notícias que nós vemos aqui, 500 pessoas na mesma casa, o Estado é incapaz de detectar que há 500 pessoas a pedir o mesmo número do Serviço Nacional de Saúde. Uma médica que passa milhares de receitas e o Estado é incapaz de detectar. São coisas. Não é? Essa coisa foi apanhada, houve sempre detectado, mas ao fim de não sei quantos anos. É verdade. Contudo, o Ministério Público é implacável. Quer dizer, sabe que o caderno de encargos da TAP vai ser daquele dia, tem uma capacidade de calendarização das operações. Atenção, meus meninos. A TAP vai apresentar o caderno de encargos sexta-feira. Temos que ir quarta-feira. Temos de ter uma prenda de Natal. Atenção que a TAP acaba agora sexta-feira as propostas. Temos que ir fazer umas buscas. Temos primeiros-ministros todos apanhados pelos tintins. Este está pela Spino Viva. Disseste tintim. Sim, senhora. Spino Viva, este está pela Spino Viva, não pode abrir a boca. O Costa caiu. Poder Judicial, os juízes estão todos assim. Que líderes da oposição que se metam com o Ministério Público, foi ver o que aconteceu ao Dr. Rio, que viu a sua casa devassada. Às 7 da manhã. Os bancos, enfim, poder económico. Quer dizer, eu acho que isto é de uma eficiência. Quer dizer, um limite inacreditável. Não há nada no Estado que funcione tão bem como no Ministério Público neste tipo de assuntos. Quer dizer, tirando depois as acusações vidas. Tirando o facto, depois não acontece nada. Depois dá... Depois não acontece nada. Matam as pessoas sem as julgar. Isto só serve para intimidar. Claro. Ninguém está a dizer que isto é para condenar. Se fosse para condenar, isto para condenar é outra coisa. Pois. Mas isto é para intimidar. Pois, agora, que isto funciona bem, funciona. Portanto, eu acho que é o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Muito bem, meus senhores. Eu moro... Viu dirigir o SNS. Eu moro fora de Lisboa. Eu moro no Alentejo, ali para o pé de Mora. Não é Mora. Não ia dizer num assunto... Qualquer dia vamos ter alguém que... Não, é ali para o pé, ali num monte. Bom, vamos falar de outro exemplo de eficiência. Ronaldo. Pedro Marcos Lopes, o que dizer de Ronaldo, das suas companhias e das suas escolhas? Bem, primeiro, 2 notas prévias. O Ronaldo é o português mais conhecido de todos os tempos. Tenho poucas dúvidas. É o português com mais notoriedade no mundo inteiro que existe. E o Ronaldo já não é um futebolista há muito tempo. O Ronaldo é um gigantesco influencer, um homem que define modas, que define opiniões, enfim, que define um sem número de coisas. O Ronaldo, com esta influência toda... É um influencer. É um influencer. Tinha 3 hipóteses. É o influencer mais influente do mundo. Tinha 3 hipóteses. Podia não fazer nada com essa influência que tem e, portanto, enfim, viver normalmente a sua vida, ganhar mais dinheiro e tudo mais, de uma maneira qualquer. Tinha a hipótese de usar a sua influência, como tantas figuras públicas internacionais fazem, promovendo a paz, Unicef, ir, por exemplo, a Kiev apoiar os ucranianos, fazer um apelo para a questão de Gaza, ir ao Sudão, promover mais a água potável, um sem número de coisas. Porque ele tem essa capacidade, tinha essa capacidade, tem essa brutal. E depois a terceira, que foi a que ele escolheu, é vender o seu nome por um preço muito alto. 200 milhões por ano? É muito mais, 230, mas depois há todas as alcavalas possíveis. Até tem um passaporte da Arábia Saudita, pelos vistos. Vender o seu nome, a sua influência, a quem lhe pagasse mais. E se o regime que lhe paga mais é um regime torcionário, que executa às centenas, que manda matar jornalistas, que não defende os direitos das mulheres, bem pelo contrário, e que é um dos piores, o regime teísta. Mas se isso servir para ele ganhar mais dinheiro, pois ele vende os seus serviços a estas pessoas.
O resto de ir à Casa Branca ou não ir à Casa Branca, ele foi à Casa Branca porque aquilo estava no contrato. Olha, tu vais fazer o que eu quiser. Porque como tu estás a promover a minha imagem, diz o príncipe que mandou matar o Khashoggi, como estás a promover a minha imagem, agora vens comigo à Casa Branca. Que ele vai gostar, o filho dele até parece que gosta de ti. Portanto, isto. E depois chegas lá e tiras umas fotografias com os gajos que deram cabo do USAID na África e com o gajo do Elon Musk, ficas todo contente com aquilo e ajudas a nossa imagem. Bom, é isto que é o Ronaldo. Espanta-me? Nada. Porque ele já era um empregado desta teocracia sanguinária. Enfim, mas isto sou eu. Eu tenho vergonha de ter uma pessoa assim como capitão da Seleção Nacional. Luís Pedro? Bom, Ronaldo é um futebolista extraordinário, é isso tudo que o Pedro disse, é o português, em qualquer parte do mundo fala-se de Ronaldo, sabe quem são, ninguém sabe quem é Portugal, mas sabe quem é o Ronaldo, e depois diz que Ronaldo é português, e depois diz, ok, e tal, enfim. Contudo, se Ronaldo se coloca no espaço público e se coloca como homem político e homem com posições, aliás, ele esteve no programa daquele Piers Morgan a dizer que adorava o Trump e que o admirava muito e que era um homem extraordinário. Não, portanto, não disse isso. Disse que gostava do conhecer. Não. Eu estive a rever e eu também vi a entrevista, disse que gostava muito dele e que o admirava, conhecer, que era um homem que fazia muito pela paz. E que ele fazia muito pela paz. Portanto, mas não disse que o admirava de morrer. Não. Pronto. Disse que gostava de o conhecer e é um homem que pode fazer muito pela paz. E que o admirava muito. Não. Disse sim. Bom, mas pronto. Concordo em discordar. O outro diz que é amigo do Trump. Não, aquilo é um interlóquio. Pronto. O Ronaldo disse que admirava medianamente o Trump. Com prudência. E então, se Ronaldo se afirma como Eu estive na Arábia Saudita em 2018, antes ainda de começar, e logo a seguir à morte do Khashoggi, e antes ainda de começar a higienização do regime. Teve ali aquele percalço do Khashoggi, mas antes ainda da higienização do regime. Neste momento, o regime conseguiu dubaizar-se, que era o propósito, levaram para lá o golfe, o ténis, a Fórmula 1, um festival de stand-up com o Dave Chappelle. Quer dizer, já conseguiram levar limpar o regime. Mas o cabeça de cartaz e a primeira esfragona que começou a limpar o regime foi o Ronaldo. Claro. E o Ronaldo foi a primeira figura do desporto mundial que foi levado para higienizar a figura do príncipe. Portanto, isso não há aqui nada que se possa dizer. E que Ronaldo se prestou a ir a fazer esta figura com todo o prazer frente a um proto-ditador como o Trump, também é verdade. Portanto, não venham agora dizer que é uma traição à pátria a criticar o nosso capitão. Não é. Portanto, se Ronaldo se presta a este papel, claro, o Ronaldo presta-se a ser criticado e Ronaldo vai ficar durante muitos anos com esta marca, porque há muita gente que não gosta de Trump, essencialmente, e é uma coisa que é mais marcante do que propriamente ele ser o rapaz de cartaz do MBS. Portanto, é algo que ele possivelmente se irá arrepender num futuro médio, ou não se vai arrepender, não é uma pessoa para se arrepender alguma vez na vida, nem se enganar, nem ter dúvidas. A televisão e o jornal deles, os jornais dele e da televisão, ele tem aqui em Portugal, nos jornais e nas televisões, fizeram um papel lindíssimo. Merecia Agora, o que é interessante foi ler que o fundo da Arábia Saudita chegou ao Fundo Soberano, chegou ao fim e está a raspar. Portanto, até isso é interessante. Raspar deles. Não aconceito a leitura do artigo, um artigo do Wall Street Journal sobre o assunto, em que o Fundo Soberano não está em algumas dificuldades, porque os gastos nestes últimos anos têm sido uma coisa
para além do imaginável. Estamos a falar dos trillions e estamos a falar de uma coisa que eu estive, que foi no Red Sea, que eu estive lá antes daquilo ser construído, e que está às moscas. Estamos a falar de coisas de uma proporção inimaginável de gastos. E, pronto, e o regime é neste momento NATO-friendly, porque o Trump assim o decidiu naquele jantar. Ele anunciou unilateralmente que a Arábia Saudita era um aliado NATO. Portanto, e da China também, mas pronto. Não. Porque não? Porque não. Bom, temos aqui duas coisas. Eu não tenho esta visão, nem censória, nem terrivelmente crítica do Ronaldo, nem não sinto que o Ronaldo me represente. Já me deu jeito em fronteiras. O nome dele continuará a dar, provavelmente. Acho que é um grande atleta. É o português mais famoso de sempre e provavelmente vai continuar a ser. Mas não é um ator político nem um defensor dos direitos humanos. Nunca foi. Portanto, temos o regime saudita de um lado e o Trump do outro. Sobre o regime saudita, ele foi contratado por vários milhões e outros atletas. Ele não foi o único. Depois, a seguir, vieram outros. E não foi por causa do Ronaldo, foi por causa do Sheik. Pela mesma razão que o Chapéu, esse sim defensor dos direitos humanos, também foi lá por causa de um Sheik e muito mais pequeno do que o do Ronaldo. O do Ronaldo tem uma dimensão suficientemente grande e foi fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é jogar futebol. Então e eu acho que ele ganhou... Não joga futebol. Sim, mas foi onde lhe pagaram mais para jogar futebol. O Messi foi para a Flórida, que, como sabes, também é um recanto bonito e livre da América. Mas não faz campanha. Também é uma parte da América também onde tem muita atenção aos direitos humanos na Flórida. Estão sempre preocupados com isso. Não me obrigues a dizer que, apesar de tudo, não está ao mesmo nível. Não, houve as tribos sauditas, as pessoas não percebem. Os sauditas emergiram a seguir à Segunda Guerra Mundial, a Casa de Saúde, que é quem está no poder, e espera-se que continue, porque seria o caos sem estar a Casa de Saúde. Emergiram das fronteiras das potências da França e da Inglaterra a dividirem o Médio Oriente e depois veio à América buscar o petróleo. É disto que eles vêm. Nas tribos das areias, que são clãs, são famílias tribais, há bem pouco tempo ainda andavam a cortar o pescoço uns aos outros. Para eles, isto, a pena de morte, a decapitação, são coisas relativamente naturais, faz parte da... Não, é verdade, nós tivemos um grande arco desde a Idade Média. A ideia de democratizar a Arábia Saudita é absurda. Relativismo cultural. O regime democrático na Arábia Saudita é absurdo. Está bem, mas então que não vá promover isso, não é? Mas ele não foi promover, eles pagaram-lhe um cheque e ele foi. Ele é embaixador da Arábia Saudita. Eu acho até que ele é embaixador. Em defesa dele, o que tu estás a dizer é não foi por princípios, foi por dinheiro. Foi por dinheiro. Mas é que é ao contrário, isso é pior, não é melhor. Se fosse por princípios, era melhor. Porquê é que não há de ir por dinheiro? A maior parte do mundo vai por dinheiro. A maior parte do mundo move-se por dinheiro e aquilo é muito dinheiro. Ele foi jogar futebol. Então vamos partir do princípio que a ética para a partir de um determinado nível. Eu não acho de dinheiro. que o Ronaldo seja um paradigma ou tenha que ser um paradigma da ética. Um paradigma, porque deve ser o paradigma do oposto. Isso? O que é que ele me representa? Não me representa, quer dizer, é um português famoso. Não é nada por isso. Que eu admiro, aliás, que tem talento. O resto é a vida dele. Ele é responsável pelas suas ações. Segundo ponto, a Casa Branca. Houve aquela embaixada. A Arábia Saudita é uma potência importante no mundo e no Médio Oriente neste momento. E o decapitador ou o esquartejador Mor, ele foi esquartejado depois de morto, para as coisas não ficarem... Pronto. Tem outra classe. Calma. Tem outra classe. Então, se me esquartejarem também o príncipe tem, de facto, por exemplo, no que respeita às mulheres e aos imãs extremistas, tem imposto uma certa ordem e tem sido importante. E tem feito progressos. Bom, a Arábia Saudita é a principal potência neste momento no Médio Oriente, em termos de poder económico, poder financeiro. É verdade que o fundo foi gasto principescamente, mas há mais petróleo a jorrar e nós vamos precisar de petróleo durante muito mais décadas. E, portanto, o fundo vai se capitalizar. A Casa Branca, o Ronaldo, evidentemente, foi na embaixada, embora não fizesse parte da comitiva oficial,
como amigo dos sauditas, e um convite do presidente para a Casa Branca não se recusa, não interessa se é o Trump, se é outro presidente, é o presidente americano. Não se recusam convites do presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, não estou chocadíssima, não acho que o Ronaldo seja o alfa e o ômega da nação portuguesa. Acho que é importante, mas acho que há outras pessoas importantes. Ele não define Portugal, não define a nação, nem o orgulho nacional. E ele fez aquilo que sempre fez, e provavelmente até há uma certa ingenuidade naquilo tudo, provavelmente nem lhe ocorreu pensar o que é que estava a fazer. Aliás, ele está na Arábia Saudita e não se apercebe nada. Eu acho que àquele nível de capitalização, quando se tem muito dinheiro, como se vê por outros exemplos, as pessoas têm tendência a não se preocuparem muito com o que o mundo pensa deles. Não, com os outros não, com o que o mundo pensa deles. Porque eu acho que o Ronaldo até tem tido filantropia em relação a Portugal, que eu acho que ele não tem. Por acaso, aliás, recentemente até faltou a vários compromissos relacionados com Portugal e relacionados com a seleção. Daniel, vamos ouvir agora o Daniel. Bater uma bolinha com o Trump. Não, ninguém condena por isso. E por o príncipe ser quem é. Daniel. Porque, na verdade, há muita gente a fazer negócio com a Arábia Saudita e não podemos estar sempre a pregar a virtude, porque senão não temos com quem falar, não é? Esse é que é um problema, é que tanta virtude, daqui a pouco não podemos falar com a África do Sul, não podemos falar com isto, não podemos falar com Mas se o Ronaldo não me representa, eu não me importo nada que eu falo com então, o que eu estou a dizer. Claro, é isso, mas ele não me representa. Ele não está... Muito bem. Vamos ouvir o Daniel. Mas porquê é que ele me há de representar? Não estou a dizer Ok, senão não chegamos aos debates. Daniel. Não é Presidente da República. O Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista, foi o melhor futebolista da história portuguesa, com 40 anos, evidentemente, que o seu valor é a imagem, não é o futebol. Como sabe qualquer pessoa neste momento que gosta de futebol, ele tem mais de 1.000 milhões de seguidores juntando o Instagram e o Facebook, e é por isso que recebe 230 milhões por ano do fundo público da Arábia Saudita. Não é seguramente para marcar golos pelo Al Nassr, é porque o relações... Mas olha que tem marcado golos. Sim, também é indiferente. O Al Nassr é que é indiferente. Portanto, é indiferente quantos golos é que ele marca pelo Al Nassr. É relações públicas de uma teocracia torcionária. Foi o que ele escolheu para o fim da sua carreira. É ser relações públicas de uma teocracia. Não é falar com a Arábia Saudita. Eu acho muito bem que se fale com ditaduras. É ser seu relações públicas. E viver disso. Sobretudo alguém que, por acaso, até já não tinha grande necessidade, acho eu, que já é capaz de já ter a sua vida, dos seus filhos, dos netos, bisnetos, trisnetos, todos os Ronaldos que existam até ao próximo milénio, provavelmente têm condições financeiras. Ajudou a que o Mundial fosse, o Mundial fosse na Arábia Saudita, tem feito várias intervenções em favor da imagem desta ditadura e foi com o príncipe receber o devido perdão pelo assassinato e esquartejamento de Khashoggi. Aliás, acho que o Donald Trump disse qualquer coisa. São coisas que acontecem. A pessoa está distraída de uma faca e pronto, e de repente... Verdade, seja um jornalista... Biden também disse que não foi ele. Mas o Trump disse mesmo que o príncipe não sabia disso. Ele tem um problema, é que as investigações dizem que o príncipe sabia disso. Olha, isso é igual ao 1 milhão de mortes no deserto iraquiano, que o Ramsell disse stuff happens. Pois, acontece, acontece. E não foi stuff. E acho que eram mais mortos. O negócio está bem, mas stuff happens. Isto tem um significado específico, é alguém que vai a uma embaixada, a um consulado, e é morto dentro do consulado e esquartejado dentro do consulado de outro país. Já é um nível... Outras coisas que foram fazer, evidentemente, foi os negócios entre a família Trump e a Arábia Saudita, usando a Casa Branca. A corrupção, aliás, a corrupção sempre existiu, mas tornou-se absolutamente descarada, passou a ser uma coisa... Ou seja, a mistura entre a família e o... E eram os que iam acabar com a corrupção, não é? Comparar como ele foi recebido, como foi recebido o príncipe, como foi recebido o Zelensky ou líderes democráticos na Casa Branca, diz tudo sobre os critérios. Eu não peço que Cristiano Ronaldo seja o Mandela, seja sequer o Guardiola ou o Sócrates, não o português nem o grego, mas o brasileiro. O que eu esperava, não esperava, mas ele decidiu ser cabeça de cartaz de um dos regimes mais repressivos do mundo.
apesar de, como eu disse, ter faltado recentemente... Não é de ti, é dos teus sapatos. Já percebi. Ter faltado a importantes compromissos da Federação Portuguesa de Futebol. Cristiano Ronaldo é hoje uma marca desportiva. E quanto menos jogador é, mais será uma marca. Porque ele hoje é cada vez menos jogador, é a idade, não perdoa, isso não se compra, isso o dinheiro não consegue resolver, e é cada vez mais uma marca. Eu ouço, porque é que isto me preocupa? Porque eu ouvi, por exemplo, o selecionador nacional, e esse representa-nos de alguma forma, não é? Martínez, quando lhe perguntaram sobre isto, dizia que ele era um grande embaixador de Portugal, ninguém avisou que ele foi com um passaporte diplomático da Arábia Saudita. Portanto, ele não é embaixador de Portugal, ele é embaixador da Arábia Saudita. Dito isso? Porque senão ia ir para a rua. Pois, provavelmente. Ora, as marcas não têm nem ética, nem pátria. Cumprem contratos. E Ronaldo, eu concordo com a Clara, está a cumprir o contrato. E o contrato dele é ser mascote da família real saudita. É um triste fim para mim, para alguém que teve uma carreira tão extraordinária. O que é importante, se calhar, as pessoas perceberem é que patriotismo não tem nada a ver com Ronaldo, nem sequer tem nada a ver com futebol. É uma outra coisa. E aí tratamos só de um homem de negócios que está a fazer a sua vida. Eu não acho que ele seja Vamos rapidamente tratam-no bem. E em força para os debates. São 28 nas próximas semanas, já foram 13, ainda faltam 25. Esta semana já houve André Ventura e António José Seguro, Marcos Mendes e António Filipe, e hoje Coutrinho de Figueiredo e a estreia de Gouveia e Melo. Luís Pedro Nunes. Sou eu. Sim. Olha, estive a ver e aquela meia hora pareceu-me aí umas 3 meia horas. É 3 minutos para cada um. Sim. Aquilo foi... Então foram 9 meia horas. Foi... Meu Deus. Não vou alongar-me sobre o conteúdo do debate, porque foi comentado profusamente como o Coutrinho Figueiredo teve que se acalmar e o Almirante, que não foi tratado por Almirante, mas por Henrique Gouveia e Melo, esteve muito inexperiente ainda a ler no papel e a defletir nos temas para ver se safava. Mas o que tenho a dizer é que estes debates iniciais não interessam para nada, porque os últimos vão ser a 21 de dezembro, daqui a 6 semanas. E a última eleição dia 8 de fevereiro. 6 semanas, daqui a 6 semanas. Portanto, imagina. Agora, eu estive a ver a sorte do Gouveia e Melo é que agora vai debater com a Catarina Martins e depois com o António Filipe. Os debates que lhe importam, que é o Ventura e o Marcos Mendes, são só no final de dezembro. Portanto, ele vai ter tempo para ganhar alguma capacidade de se adaptar a esta coisa do debate. E tenho a sensação que o Ventura não poderá fazer com ele, fiquei com essa sensação. Aquela coisa de tentar ser incivilizado com ele, porque vai parecer mal. Vai pôr o no sentido, vai dizer... vai parecer mal pô-lo. Recruta. Quanto ao mais, este debate foi... razoavelmente muito desinteressante e não tenho muito a dizer sobre ele, porque efetivamente não interessou para uma grande coisa. Tenho a sensação de que não vão ser debates muito interessantes e, portanto, o que vou ver, porque sou pago como o Ronaldo para trabalhar, é o nosso para ver, é o nosso para ver. Olha, mas escuta, mas muito menos pago ainda por cima. Também não é, mas não estou aqui a trabalhar em prol da democracia. Essa é a diferença. Em prol da democracia e em prol de valores de liberdade. Muito bem. Tu vais só deputado, muito bem. Daniel. Portanto, é só esta a diferença. Portanto, terei que os ver, terei que os comentar e nada mais me ocorre. Daniel. O Almirante pairava e, a partir do momento que aterrou, coisa que era... deixou de ser coisa que era previsível, é o que acontece sempre, deixou de ser consensual.
Ele, na semana passada, penso que foi na semana passada, na outra, ele tinha que descer do pedestal, eu acho que se atirou um bocado do pedestal. Não havia necessidade de tanta vontade. Não precisava de fazer tanto. E eu acho que hoje a postura dele, para além da grande inexperiência, eu não acho que foi o primeiro debate televisivo que ele teve. Eu acho que foi o primeiro debate que ele teve na vida, mesmo sem ser televisivo. É que isto na tropa não há cá debate. Não costuma haver debate. E, portanto, é verde. É verde, sentiu-se o tom monocorde, com alguma dificuldade de reação. Até na parte militar ele teve dificuldade em usar a sua supremacia, para utilizar um termo. Faltou-lhe um pouco de Pinheiro da Azevedo. Sim, um bocadinho. Até teve dificuldade em explicar que alguém que é eurodeputado no ativo não pode dizer que vai ser um presidente independente, mas não pode dizer que é independente. É difícil alguém que está, naquele momento, como eurodeputado, ser independente. Mas pronto, foi o primeiro debate, ele teve calmo, não derrapou. Que na realidade era o que ele precisa de fazer agora nos primeiros debates, é ganhar rodagem. Mas é que era derrapar. Não, era ganhar rodagem sem derrapar. Agora convinha era pôr num teleponto, senão o homem está sempre a olhar para o papel. Deixem-me só dizer, muito rapidamente, sobre os outros, muito rápido. António José Seguro surpreendeu-me, porque começou um debate tendo uma posição sobre um assunto. Mas também não esgotou. Foi uma revolução. Eu devo dizer, de repente, ele tomar uma posição sobre o pacote liberal, ainda por cima um assunto... Mas agora a seguir já voltou atrás. Pronto. E agora Tá bem, aqui... calma. No dia-a-dia já não se comprometeu. É como o Almirante, tem que ganhar rodagem nisto, ter posições, porque é uma coisa que ele também não tem muita experiência. Tem dificuldade. Eu não acho que ele nem teve mal com o André Ventura. Sem gostar de anunciar desastres, porque têm corrido sempre mal. É possível, veremos no fim só, mas é possível que André Ventura tenha cometido um erro ao ser candidato à presidência. É possível. Porque a sobreexposição pode começar a ser um problema para ele. Tudo cansa. Na vida tudo cansa. É como a uva passa. Vamos ver. Eu também é preciso ter calma com estas coisas, mas parece-me que aquele registro já não dá, começa a ficar, já vi, Bangladesh outra vez, ciganos outra vez. Quer dizer, tem que arranjar um inimigo qualquer. Felizmente abandonou a castração química. Se calhar tem que voltar a isso, tem que arranjar outra coisa qualquer. E Luís Marques Mendes, que está muito colado a Luís Montenegro, isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que segura o eleitorado da AD, a desvantagem é que reforça o argumento contra ele, que é os ovos todos no mesmo cesto, que foi aquilo que os portugueses não quiseram fazer com Mário Soares, com Cavaco Silva, com Marcelo Rebelo de Sousa. Dito isto, os debates são desinteressantes? São, porque os candidatos também não são propriamente as coisas mais interessantes do mundo e... Voltando aos ovos, não se fazem omeletes sem eles. Mas um deles vai representar-nos. Vai. Pedro Marcos Lopes. Bom, ainda faltam... Mais que o Cristiano Ronaldo. Ainda faltam mais. 2 meses e meio, é verdade, mas não parece que nada de substancial vá mudar. São tudo candidatos que as pessoas votarão porque sim, porque não há melhor. É típica... Normalmente diz que na democracia as pessoas votam não no melhor, mas no menos mau. Neste caso é o caso concreto, chapado, de vai-se votar, quase toda a gente vai votar no menos mau. 2 notas. Sobre os debates, nenhum me surpreendeu. Foram exatamente... Nem pela negativa, nem pela negativa, nem pela positiva. Quer dizer... Também nenhum vai querer começar com muito... Gouveia e Melo já estávamos à espera que tivesse estas dificuldades de bater, nunca teve um debate. Aquilo na tropa não é, tu cá, tu lá, não é? É para mochar, ele ainda olha para o papel, portanto, não me surpreendeu. Coutinho de Figueiredo também não, tem aquele ar, enfim, atrevido e tal. E está a fazer uma boa campanha, até está a convencer as pessoas que pode chegar, que é o papel dele, aliás, que pode chegar à segunda volta. O António Filipe também naquilo, deu cabo dele quando descobriu que foi Boris Johnson e a Europa, tirando o bom do Orban, que promoveu a guerra na Ucrânia, enfim, no seu registro, os outros, e Marques Mendes, que para mim, daqueles que já apareceram, é claramente o mais bem preparado, claramente o que tem a linha estratégica mais bem definida, mas tem uma coisa ao contrário. E a quem as sondagens sorriem agora? As sondagens sorriem, mas há uma coisa muito curiosa. Eu já vou falar das sondagens. Rápido. Ok. António José Seguro foi aquilo, quer dizer, o céu é azul, o mar tem dias, que é verde, às vezes está mais acastanhado e tal. Tudo igual, tudo o que nós conhecemos dessas pessoas. Rigorosamente. Mas as sondagens dizem uma coisa muito interessante. Eu não valorizo muito, porque numas eleições em que toda a gente está a escolher o menos mau... Não, e quando se está a escolher o menos mau,
Acontece que as pessoas decidem muito tarde. E, portanto, eu não dou grande valor a estas sondagens. Neste momento também não. Mas há uma coisa que eu sei, ou dou valor. É que, por exemplo, quando se diz que Marcos Mendes está, e bem, para mim é o que está a fazer a melhor campanha, está a tentar colar-se para ter o eleitorado, ele só tem metade do eleitorado da AD, pela última sondagem. António José Seguro 40. também tem quase nada não, 40 ou 50, ou metade, eu ia dizer metade, não era menos nada. metade. Portanto, todos eles nem sequer ocupam o lugar de onde vêm. Quer dizer, Portanto, todos os principais. São os principais. Nenhum ocupa. Os outros até pelo contrário. Quanto a André Ventura, eu não o consigo classificar, porque aquilo ele não debate, ele insulta, ele diz uns disparates, ele berra, ele interrompe, aquilo é inclassificável. Se as pessoas gostam daquilo, por vistos gostam, há muita gente que gosta, mas aquilo não tem nada de analisar. Aliás, até me impressiona-me como é que se consegue dar notas ou avaliações àquele senhor, porque ele não vai para lá debater, quer dizer, não... É outra coisa. Clara. Bom, eu sou contra o regime das notas e das avaliações, que não dignifica a função presidencial, nem os candidatos. Não imagino Mário Soares, nem Cavaco Silva, nem Jorge Sampaio a sujeitarem-se a isto. Eu dou 4, eu dou 15, eu dou 10, eu dou 2, nem pensar, não gosto. As televisões espremeram-me isto para tentar tirar o máximo de sumo, mas provavelmente vamos cair na mudorra, no tédio e na indiferença, porque 28 debates é mais do que a paciência. É demais. Eu acho isto mal, isto tanto. É demais, mas as notas é francamente de mau gosto. Acho de mau gosto. Acho que é um circo. Transforma isto num circo e diz mais sobre quem dá as notas do que sobre os... Diz mais sobre os comentadores que sobre os comentados. Porque as pessoas projetam nas suas avaliações psicológicas dos candidatos, projetam a sua própria psicologia. Portanto, dito isto, evidentemente que não há um grande entusiasmo. Estamos num debate de funcionários políticos. Mesmo o Henrique Gouveia e Melo, antigo almirante, está na pele de um funcionário político. Recente. É também o chamado debate, tirando o militar, dos licenciados em Direito. E eu, contra mim, falo, bem sei quão estimulante isso é. Já somos dois. Ter um debate de licenciados em Direito é absolutamente fascinante. Não, o João Coutinho não é fascinante. Licenciado em Direito. É a economia. A economia é igual. É igual. É igual. Nós, aliás, passámos dos licenciados em Direito, dos licenciados em Direito para os economistas. Não vi grande diferença. Era preciso tecnocratas e tal, tem que ser os economistas. Em termos de porta-voz dos desígnios da pátria, não vi grande diferença. Tens uma atriz. Catarina é atriz. Tens uma atriz. Tenho uma atriz. Mas olha, nunca a vi atuar. Ainda não foi debater. Sinceramente, não me lembro do seu papel de relevo no teatro. Mas eu vou pouco ao teatro e então com a Catarina Martins ainda devo ter ido menos. Era no Porto. Era no Porto, é longe. Portanto, isto é pouco estimulante. E as duas coisas que de registro são que nenhum deles quer causar grandes engulhos ao potencial eleitorado que extravasa do seu campo político, assim qualquer que ele seja, e, portanto, quer ir buscar... Hoje o Gouveia Melo foi buscar a violência doméstica, buscar o olho às mulheres e a diferença salarial. Mas isso não compete ao Presidente da República. Está bem, mas é normal que tomem posições. Não é nada. Nem é normal, nem é normal dizerem eu promulgo, não promulgo. Eu acho que devem dizer, eu quando chegar à altura tomarei a minha decisão e analisarei. Pois esse é que é o problema. Mas sabes que há dois temas que eu acho que são interessantes, porque a Europa está num momento de viragem. Macroeconomia, que não sabem nada, objetivamente. Mas aí é que não tomam decisões. Não sabem. A financiação completa da política, não sabem nada. A opacidade tecnológica, não sabem nada. Portanto, esse é um tema. O outro, evidentemente, é geoestratégia e geopolítica, em que também não têm opinião sobre nada porque não se querem queimar, não querem ter convicções sobre coisas que amanhã podem ser desmentidos. E, portanto, um debate de licenciados em Direito que não tem nem grandes... Deixa-me dizer, por causa quer da geopolítica, quer da tecnologia, o Almirante... O Almirante é o melhor. Sabe algumas estás coisas. de acordo comigo? É que eu acho... Não, isso é, mas eu acho que de todos... O único que tem mais capacidade para entrar nestes temas, embora esteja a ser muito cauteloso, não me interessa nada se ele debate ou bem, não estamos numa aula de sabatina nem de speech and debate. Não me interessa. O que me interessa é saber se eles sabem sobre algumas coisas que eu reputo
importantes e que convém ter alguma inteligência sobre elas e informação. Ainda faltam e o único é o Almirante. Ainda faltam 25 debates. Nós estamos conversados por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira. Se por acaso não nos puder ver em direto, não se esqueça, estamos sempre disponíveis no podcast e também na app da SIC Notícias.